Shalom, shalom, boa noite. Boa noite para todos que amam o podcast e nós amamos conversar com vocês. E eu estou muito feliz, porque essa noite tem alguém de volta, hein? Pastor Vinícius, todo mundo me pergunta, cadê o pastor Vinícius? Ele mesmo vai explicar. Eu já expliquei, mas ele mesmo vai explicar. É muito tempo, muito trabalho, né? Eu trabalho fora daqui do município do Rio, tomando muito tempo, e aí acaba que os horários nossos de gravação eu não consigo chegar. Aí, mas eu creio que o pastor Osano tem estado presente, está muito bem representado também. É lógico Sim. que eu fico com saudade, né, de estar aqui, é muito agradável. A gente tem um pré-podcast aqui, que a gente sempre fica numa resenha gostosa, né, muita conversa boa, mata a saudade. Mas estou de volta. E assim, sempre lembrando, né, para a gente não perder o hábito do Vinícius de volta. É um prazer e uma honra fazer parte desse canal, o canal da pastora Naira Pedrini. E lembrando a todos vocês a importância de você estar se inscrevendo no canal. Se está vermelhinho aí, clica em inscrever-se. Se você não fez isso até hoje, o YouTube vem te sugerindo entrar no canal e você passa a programação, entra, olha e nunca clicou, clica agora. Já vai clicando aí no like, né, no meu famoso joinha, já vai dando o like para ajudar o canal, porque também é importante para nós, isso mostra, né, para o YouTube que a programação é relevante para aqueles que buscam esse tipo de programação, né? E tem aí também tornar-se membro, não se esquece, tornar-se membro é importante também para ajudar e você vai conseguir aí sim mergulhar mais fundo, né, na teologia, em cursos, em materiais que são preparados sempre com muito carinho pela pastora Naira e que você vai poder escolher ali dentro do cardápio aquele que você se enquadra e se tornar membro. E compartilha, né? Já vai compartilhando, já vai mandando aí no grupo de Zap. Essa conversa inicial nossa aqui que a gente sempre faz é justamente para dar tempo de você, antes de entrarmos no assunto, você já mandar para o pessoal. Clica aí, dispara para todo mundo que você sabe que gosta, porque hoje o assunto é bem interessante. Bem polêmico, interessante. Né? E boa noite, pastor Jonas. Hoje todo mundo está na paleta, né? Excelente noite. Aqui, ó, estamos em tons de azul. Tons de azul. Virou moda isso, né? Então, agora paleta do podcast. Tem que se adequar, né? Então, eu quero aproveitar essa abertura para mandar um forte abraço para os nossos amigos lá em Boston. Sim. Né? Que seguem tão de perto, né, esse trabalho. E eu quero que vocês estejam na expectativa do podcast número 200. Também. Está chegando. Quanto falta vivo. aqui? Faltam 8, né? 8. Pois é, está pertinho. Que maravilha. Acho que vai dar depois que eu voltar do Japão. Vai ser um dia tremendo. A gente vai marcar um grande encontro com todos vocês para a gente interagir. Né? Vai ser legal. Vai ser muito bom. Tamo junto. É isso aí. Então, o nosso tema é extraterrestre existe? E o que a Bíblia Repete fala? Isso, fala com mais ênfase, porque é um assunto explosivo. Extraterrestres existem e o que a Bíblia fala sobre esse assunto, ou se a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Se fala e se está lá. Vamos lá. Então, vamos conversar. É um assunto polêmico, porque... Tem muita coisa que se torna polêmico, né, dentro desse assunto. Para começar, a grande pergunta de todos nós, com tantos planetas no universo, só tem nós habitando uma terrinha aqui no subúrbio da Via Láctea? É um subúrbio, é verdade. Né? Entendeu? Será que só tem nós? Deus se limitou a contar para a gente o que a Bíblia diz, 6.000 anos de existência, só isso. Não falou mais nada. Tamanho complexidade, né? Dessa 6.000 anos a partir de Adão, né? A partir de Adão, né? Os últimos 6.000 anos. Deus se limitou. A Bíblia fala para a gente, com exceção de algumas coisas de Ezequiel, algumas revelações, né? Mas a gente tem buscado, assim, porque a gente fica aguçado e a gente quer entender, às vezes quer compreender um pouquinho mais, aí vai para Gênesis, aí fica pensando, filhos dos homens com filhos de Deus, aquilo tudo aguça demais da conta a nossa curiosidade. Mas eu acho que, para nos proteger até, Deus limitou aquilo que era importante para a condução do seu viveiro. Porque a terra, para mim, é um viveiro. Deus separou a terra, preparou, fez dela um jardim do Éden. E eu vou afirmar sempre, categoricamente, que a terra, para mim, como um todo, é um jardim do Éden. Né? Eu peguei um versículo aqui
Eu quero ouvir o Vinícius, mas também eu quero... dentro do que o Jonas falou, Deus criou o universo. Espetacular. Que sistema perfeito, que é algo admirável. Eu amo, o Jonas é apaixonado, né? Ele ama estudar sobre os planetas, o universo em geral. Até mesmo como é que chama? A tela de abertura, até pouco tempo atrás, do telefone dele, eram os planetas, etc. Então, isso é apaixonante, você estudar. Mas, quando a gente pensa na Terra, a gente estava conversando em off. Ponto número 1, meu raciocínio. Deus diz que Ele não oculta nada dos seus amigos. E Ele nunca falou nada de outro planeta. Dentro da nossa possibilidade, tudo aquilo que o homem já conseguiu chegar, viu que não é possível vida em outro planeta. Até onde o homem conseguiu chegar. Você acha que Jesus quis dizer para os discípulos que ele tinha tanta coisa para falar, mas que eles não iam compreender? Nossa, mas aí não tem nada a ver com esse assunto. Não, do outro lado, a vida do outro lado. Ah, porque sim, a eternidade. A eternidade, é isso que me interessa. Eu quero saber da eternidade. Isso aí. Se me perguntar se eu quero ir para outra galáxia vizinha dessa, eu não quero para continuar com essa vida, com esse corpo. Não. Mas nem dá. Não tem como viver em outro planeta. Não dá. A gente não sabe se tem outro com todo o sistema preparado para a vida, a gente não sabe. Não. É aí que eu falei, que para mim não tem. Agora, ir para aqui para o lado, para a Lua, ir para Marte, não tem como viver ali. Entendeu? E também os outros, não tem como, porque Deus teria falado para a gente. Eu acho deixa que eu ver, não teria deixa eu te falado. dar, fala assim. Eu acho que não. Ele fala porque ele diz que ele não oculta nada dos seus amigos. Nada que seja importante para a minha vida e para a tua. Não, nada então que seja importante para eu crer no meu Salvador. Peraí, qual é a tua posição? Então, deixa eu fazer o meio campo aqui, o amortecedor. Na verdade, o que eu creio mais alinhado com o que a pastora está falando? Se biblicamente a gente não tem nenhuma evidência que nos mostre que há algo, que há vida, ou pelo menos um ambiente preparado para receber a nossa vida, fora desse planetinha que nós vivemos, como disse o pastor Jonas, dentro desse subúrbio de planeta Terra, dentro da Via Láctea, dentro de um universo, de um conjunto de galáxias, a gente não pode afirmar. Né? Eu posso imaginar, eu posso achar que, poxa, seria tanto egoísmo meu imaginar, sim, mas aí nós estamos no campo das ideias, como diz o pastor Osano, né? No campo das proposições. É estranho realmente a gente imaginar um universo tão grande, com planetas que a gente imagina que possam ter condição, possam ter água, possam ter alguma atmosfera, possam ter algum sol para sustentar a vida, mas o fato é que aqui a gente discute Bíblia, né? E biblicamente a gente não tem essa evidência, né, de que há. E muitos confundem, o pastor mesmo quando fala sobre o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, muita gente até confunde que essa expressão terceiro céu seria realmente a galáxia, seria, quando acabar nós vamos ser chupados daqui, vamos ser levados para o universo. E não é isso. É questão realmente de visualização, né, de dimensões. Vamos dizer que é mais fácil a gente imaginar. Sim, a dimensão. Dimensões, né? Dimensões visíveis, dimensões percebíveis e dimensões que você nem percebe, mas elas estão andando em paralelo ao que a gente vive. Mas pode falar, pastor. Não, o que ela está ali assim, ó. Não. É porque eu raciocino segundo a palavra. Sim. Eu amo a ciência e eu me informo bastante. Mas pensa comigo, até mesmo aqui na Terra, o nosso limite, Deus mostra tanto o amor dele para conosco, dele ter preparado um ambiente, é muito pequeno o nosso limite. Uhum. Por que eu falo de limite? Se eu, por exemplo, quando a gente viaja de avião, se a cabine não fosse pressurizada, eu morreria. Por quê? Porque a pressão acima, um pouquinho só, não é muito longe, não. Sim. Um pouquinho só eu já não consigo viver. Mergulho. Se eu fizer um mergulho profissional, sem equipamento, profissional e sem equipamento, como assim, né? Então, se eu quiser ser maluca de fazer um mergulho a nível profissional e for a uma profundidade sem equipamento, eu também morro por causa da pressão. E a gente sabe que qualquer mergulhador, ele precisa subir devagar, senão ele vai ter um problemaço. Por causa da pressão, mesmo com equipamento, ele precisa subir devagar e para voltar para a pressão normal. Isso mostra o quê? Que mesmo na Terra, Deus mostra a graça.
Deus mostra a gente tem um limite, né? Perfeito para viver, e é pequeno. A gente vai discutir mais sobre esse assunto, porque eu acho que vale a pena, né, sobre o universo. Mas voltando aqui para a própria Terra, como você falou, um pouquinho de altitude você já não está na condição ideal de vida, né? Não, morre mesmo. E um pouquinho para baixo também não. Também. Eu lembrei agora daquela visita catastrófica ao Titanic, a empresa que produziu aquele submarino e que levou homens importantíssimos, sim, CEOs de grandes multinacionais, de grandes empresas no mundo, pagaram caro para poder descer para visitar o Titanic e teve um problema de resistência, né, da aeronave dele lá, e aquilo deu uma chupada ali violenta e morreram todos. Desapareceram todos. Uma coisa assim, realmente, isso chama atenção. A questão de que Deus colocou você no nível certo. Sim, a vida que Ele estabeleceu para nós, Ele colocou a gente no nível certo. E por mais que os homens estejam tentando, e o homem mais competente e inteligente da atualidade, que é o Elon Musk, que constrói foguetes, né, aeronaves para sair do espaço, para sair ao espaço e ir até Marte, você vê a dificuldade que ele encontra para poder adequar esses equipamentos. Entendeu? Então, uma visita de extraterrestre até nós, eu acredito que se fosse viável, se fosse factível, já teria acontecido, já teriam se comunicado conosco, já teriam... Eu não consigo entender, não consigo enxergar a possibilidade de extraterrestres na Terra. Por quê? Vamos lá. Porque tem um princípio de Deus que admite a entrada nesta terra somente pela porta. E essa porta chama-se útero materno, entendeu? Então, o diabo sonda a terra, o diabo não pode habitar na terra, a não ser que ele incorpore na vida de um ser humano. Essa é a única forma dele habitar. Outro ponto interessante que é bom para a gente discutir, você pode observar que todas as pessoas que têm visão ou visitação com extraterrestre, elas são videntes. São pessoas videntes. O que são pessoas videntes? São pessoas que têm um dom sobrenatural, né, de enxergar noutra dimensão. Aí vê demônio. É claro. Não é extraterrestre, vê demônio. Mas é justamente aí que eu quero chegar. Então, eles enxergam, sim, e têm relacionamento e contatos com espíritos demoníacos. Não são nem espíritos humanos que já partiram da Terra, porque gente, não pode. O diabo é mentiroso, ele engana. Então, faz com que o homem perca tempo numa coisa, ao invés dele perder tempo, ganhar tempo, mergulhando na verdade que Deus me ama, e olha aqui a verdade que eu ia ler, Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, se a gente ficasse só com se o homem se limitasse, Deus me deu a terra, se tivesse outra coisa qualquer, Ele falaria para mim, porque Ele não precisava me falar tudo que tem no céu, mas Ele me conta. Ele não precisava me falar tudo sobre o seu reino, mas Ele conta. E, como eu disse, eu estou repetindo várias vezes o mesmo versículo, que Deus não oculta nada aos seus amigos. Então, se Ele nunca falou nem com Abraão, nem com Isaac, nem com Jacó, nem através de Jesus nos evangelhos, Ele nunca tocou nesse assunto, nunca falou nem Paulo, ninguém na Bíblia não se fala nada. Sabe por que não fala? Porque não existe. Eu sou radical quanto a isso. O que Deus não fala é porque não tem. Isso é perda de tempo, é o diabo, as pessoas veem? Com certeza, porque, e, aliás, esse assunto, ufologia, é uma preparação para o arrebatamento. Como é que vai desaparecer tanta gente assim? Sim, isso está óbvio e está muito claro que vai ser a grande desculpa, né? Esse é o assunto da ufologia. Agora, o governo americano, essa semana que passou mesmo, grandes discussões estão suscitando lá nos Estados Unidos a respeito de... Porque tem um oficial... que foi o chefe, o responsável por esse trabalho, né, de busca ou de identificação de aeronaves extraterrestres. E ele resolveu, em 2017, ele resolveu falar alguma coisa, porque começaram a indagá-lo. Mas ele não teve apoio, não houve apoio suficiente para ele poder expressar melhor, mais abertamente. E agora ele voltou com força.
Ele voltou com força. Pessoas importantes do Congresso americano estão entrevistando ele, indagando, chamando ele para o Congresso para ser indagado, e ele está confirmando cada situação. Mas o que ele confirma? Ele confirma que eles encontraram materiais que a ciência humana não é possível ainda classificar ou elaborar ou produzir, entendeu? E ele falou, eu tenho isso, eu comprovo, e aí? Entendeu? E tudo isso a ciência pode explicar do tipo, vamos lá, já se falou sobre metais encontrados, etc. Mas pode ter sido alguma coisa que veio num meteoro, que caiu, alguma coisa nesse sentido, que o contato daquilo lá fora, fora da atmosfera, depois de contato com a atmosfera, o calor, a pressão, etc, etc, gera um material que não consegue se explicar. Sabe uma coisa, mas é só... muita coisa do que a pastora comentou, que são coisas que a gente está procurando, o termo chulo, pelo em ovo, né? A gente não precisaria estar se preocupando com isso, e isso vem na nossa vida como distração. Com certeza. Né? E se a Bíblia, novamente, puxando para o nosso foco, se a Bíblia não fala a respeito, a gente não deveria dar tanta importância para ele. Quer ver um outro exemplo? A senhora falou que certamente é o que o pessoal vai botar aí nas perguntas, né? Ah, mas e aquelas histórias de avião, caça, que passa, que viu disco voador, que disse que viu gente voando, que disse isso, que disse aquilo, caça americano, caça no Brasil, e aquela pessoa... É mais ou menos a mesma coisa que a senhora falou, é a visão de engano. É um momento de uma janela que é aberta, ou a pessoa que tem uma visão aberta e nem sabia, ou um engano que é colocado mesmo naquele momento, e ela vem e tem, como é algo que você não explica, o que você não explica você atribui o que dizem que é, né? É um objeto não identificado, é um ser que eu vi... Então, não é de hoje que ele é enganador, né? Desde sempre, o diabo. Então, lembra aquela história que eu já contei aqui no podcast, mas vou relembrar, de que os profetas de Baal, quem olhasse no plano terra, falaria, puxa, eles fazem o fogo acender sozinho. Uhum. Mas se você fosse um pouquinho abaixo, você veria que passava de um truque, porque eles tinham um túnel embaixo do altar. Isso é arqueologia lá no Megido, lá no Vale de Jezreel, não, no Megido mesmo. Quando você tem a visão do Vale de Jezreel à direita, você vai ter esses altares, e esses altares, a arqueologia, ela mostrou como por debaixo, nas escavações, descobriram esses túneis por onde esses homens entravam, passavam e acendiam um fogo. Então, quer dizer, é um truque. Uhum. Essas visões, é um engano. Eu acredito nisso, Sabe firmemente. O que eu penso com relação ao material encontrado por essa equipe? Todos os países desenvolvidos e até os subdesenvolvidos, eles têm uma parte secreta dentro deles, de pesquisa, onde eles vão provando, testando coisas novas o tempo todo. E eles, obviamente, quando encontram alguma coisa... Ficam quietinhos. Quietos. Assim, quando eles produzem alguma coisa, experimentam e essa coisa cai, eles ficam em silêncio, eles não falam, não abrem a boca por nada desse mundo, entendeu? Então, até mesmo uma outra equipe dentro do próprio país, do próprio governo, não abre um com o outro, porque são segredos, super segredos. E isso os Estados Unidos faz, a Rússia faz... A China tem feito, entendeu? Porque a China está mandando foguete já para o espaço também. Entendeu? E ninguém pode subestimar a sabedoria que Deus deu. Hoje era a minha conversa com... Eu estava conversando com o Jonas agora, a caminho daqui, que foi a minha conversa com o Mário, nosso neto, a caminho do colégio. Aí a gente sempre ora. Então, eu orei e falei, Deus, o Senhor é poderoso para abençoar, salvar, resgatar, curar, mas o Senhor também se importa com a sabedoria intelectual. Então, dá para o Mário a sabedoria de José, de Salomão, a sabedoria de Daniel, e ele gostou da oração. E eu falei, Mário, está escrito na palavra que a gente pode pedir sabedoria que Deus não nega. Está escrito em Tiago. Então, esse pedido você pode fazer. É claro que você precisa estudar, mas Deus pode aguçar a sabedoria. Por que eu estou tocando nesse assunto em plena discussão de extraterrestres? Porque quando a gente olha, o Jonas falou assim, vivem pesquisando, descobrindo coisas novas,
Imagina assim, o esplendor de construções que a gente não entende até hoje como que elas foram construídas. Exato. Eu ia chegar lá de perguntar para a senhora. Chegamos, eu falar, eu tenho 3 aqui na minha cabeça que eu posso soltar aqui e a gente vai falando, né? Eu falei, ó, tem 3 que as pessoas falam, né? Imagina, eu pelo menos vou lá atrás e imagino, ó, falou-se da Torre de Babel, né? O tal do zigurate. Sim. Dizem que era um prédio que chegava até uma altura que eles queriam tocar o céu, aquela história toda, né? Então, assim, imagina uma construção dessa num tempo lá atrás. Depois, a Arca de Noé. Imagina, Noé construiu com a sua família um homem... um homem com filhos, né? Um barco gigante que coube aquela quantidade de animais e que disse, até hoje, está lá no topo do monte e tal, etc., enterrado com a característica. Ainda assim, é algo que hoje espantoso, é vultuoso, enorme em tamanho, né? A gente tem as pirâmides no Egito, né? A história, poxa, até hoje ninguém explica e ficam com várias teorias. Agora mesmo saiu uma loucura aí que colocaram que, assim, pode ser que seja, mas a gente ainda não viu, né? Um documento arqueológico, etc., científico sobre isso, tratando da questão da construção das pirâmides. Falamos aqui sobre o muro lá de Herodes em Israel, aquela coisa. Então, assim, nós temos aí 4 situações que eu estou te provocando para a gente falar junto. Mas é lógico que, na minha cabeça, se eu não conhecesse Bíblia, eu ia falar, é extraterrestre, porque o homem não tem a menor condição de fazer um troço desse. Quando você vai essa teoria já foi ventilada 300 vezes. Então, quando você vai para Israel, o tempo que eu fiquei lá estudando com Eli, quando ele primeiro me levou para ver o Muro das Lamentações, isso é aberto, você pode ir lá, tá? Não é só quem está estudando. Quando você está no Muro das Lamentações, à esquerda você pode ir para os túneis, onde você vê, porque o que você vê com os seus olhos ali no Muro das Lamentações, você tem outro tanto para baixo. Então, ele me levou nesse túnel e ele parou diante, tem uma pedra marcada lá embaixo. E ele falou, olha essa pedra. E é uma pedra simplesmente gigantesca, toneladas e toneladas e toneladas. E ele falou assim, como você acha que, naquele tempo de Herodes, como foi trazida essa pedra, primeiro, para um monte, porque aqui é um monte, né? Segundo lugar, como elas foram cortadas, como elas foram levantadas. E aí ele me mostrou o maquinário de Herodes. Gente, impressionante a engenharia para aquele tempo, completamente inovador. É mais fácil você pensar que foi algum ser de outro planeta que edificou. Eu estou falando de coisa que ninguém questiona de que não foi Herodes. Eu só estou falando que é algo tão espetacular que é difícil de acreditar que naquela época tinha esse tipo de engenharia. Que inteligência é essa que Deus deu a esse homem? Que a inteligência vem de Deus. Ele usou para o lado errado, mas ele era a gente pensar em tudo que ele fez lá em Cesareia Marítima, um gênio da arquitetura, da engenharia. A gente falou aqui sobre coisas que até hoje são magníficas para nós, que é, por exemplo, água, condução de água contra a gravidade. Massada. Massada, que obra, gente. Vocês joga aí no teu Google aí, Massada. Água vai ter uma lá ideia. Em cima, no meio do deserto. No meio do deserto, e um troço que é fantástico até hoje, enchia piscinas que os romanos se banhavam e tal. O sistema que Herodes criou ali foi incrível, é maravilhoso, é uma maravilha. E olha o tempo que foi isso. A gente hoje faz cálculos e cálculos e cálculos, e ele fez. É um gênio. Então, assim, Deus dá sabedoria e inteligência. Como que você... Talvez algumas pessoas estejam se interrogando a respeito dessa inteligência. Vamos trazer para o dia de hoje, para o atual. Esse homem chamado Elon Musk, pô, é um gênio sem precedente, eu acho. Porque o que ele cria hoje, meu Deus do céu. O famoso foguete que dá ré, né? Foguete que desce, que sobe e desce, volta para os... Não, Agora, você acredita que eu passou assim no meu feed? Ai, mas eu lamento que eu perdi. Sabe quando passa, você fica encantada e aí alguém te chama e quando você volta já sumiu do teu feed. E eu devia ter curtido. Era o QI, porque você está falando do QI. Eu vi esse. Aí você viu, onde é que está? Vai subindo. Eu não sei. Não, o Elon Musk não está tão lá, não. Está bem lá embaixo, inclusive. Tem Isaac Newton é bem acima dele. O próprio Tesla foi lá em cima também, bem depois.
Mas os últimos... Agora, então, é impressionante ver o que um homem que nem é um QI acima, muito acima do normal. Não é muito acima. Mas... É inalcançável. Não, amor, tem gente maior. Tem muito gente... maior, mostrou, muito e é maior. realmente... Tem realmente incrível. Mas ele é incrível. Assim, a mente dele funciona fora da curva. A questão é que hoje, quando a gente mede inteligência, a gente não pode medir só o grau de inteligência, tem que ter o que é também, né? Tem que ter o QI e o que é emocional. E eu acho que ele tem, porque ele enfrenta as situações de uma maneira brilhante. Verdade. É brilhante, ele não tem desistência, não. O nome dele não leva a desistência, entendeu? Então tem tudo isso. Agora, é claro que Einstein foi tremendo, aquela equaçãozinha que Einstein deixou, todo mundo usa. É preciso usar, entendeu? Agora um outro item aqui pra gente. Anjos não são extraterrestres, mas também não são seres terrenos. Eles são o quê? Criaturas, criaturas espirituais. Espirituais, com funções objetivas. Claro, para nós que cremos no outro reino, no reino dos céus, é mole por entender isso. Agora, para quem está lá fora, não vai entender nunca. Vai taxar como extraterrestre. Então, anjo não é extraterrestre, demônio não é extraterrestre. Para mim, o que vem são demônios. E aqui também, em relação a anjos, tem um texto eu discordo de você. Todos eles são extraterrestres, eles não são daqui. Mas dizer que eles vêm para cá, vêm de outros aqui, planetas. Não tem. Tem uma porta aí, eles não podem passar. Vamos colocar aqui. Nós estamos falando de terrestres. Não são terrestres, são seres espirituais. Agora, um texto que é mal utilizado para... Por que eu levantei esse assunto? Porque na minha pesquisa eu vi que um texto que na ufologia usam muito mal colocado é Ezequiel capítulo 1. Porque quando você vê as visões, as visões de Ezequiel, a roda, aquele monte de olho, um monte de asa, tudo aquilo que ele vê, é algo extraordinário. É lógico que quando Deus abre a visão, primeiro, assim, eu vou jogar aqui na mesa, quero ver eles, minha interpretação. Que eu acho muito boa. nem sabe qual é. Vamos lá. Quer que eu leia um pedacinho só para o pessoal? Sim, ver com uma mulher de 25 anos e não saber as coisas que ela pensa? Que privilégio, né, meu paizão? Não dá para saber o que brotou agora, eu não sei. Por isso que eu falo, eu estou trabalhando muito, já parêntese. Eu estou tendo pouco tempo para carregar a mala dela. E quando você carrega a mala dela, é igual ela falou do Eli, a gente aproveita para tirar a dúvida, né? E eu sou malvado. De vez em quando eu tento dar umas pedradas nela, gente. Sabe aquela pergunta que você fica pesquisando assim para dar uma de inteligente? Aí eu pesquiso aquele negócio e tum, no peito dela. Eu não consegui surpreender ela uma vez ainda. Eu dou a pedrada, ela vem com a resposta. Cara, terrível. Você falou de carregar eu fico frustrado. Eu crente que eu vou surpreender ela. Falo assim, essa ela não vai saber. Ela sabe. Mas assim, essa de carregar mala me fez lembrar o seguinte, como é que é o destino da gente, né? Que a gente não controla, né? Eu na universidade, um professor me encheu os olhos assim de desejo de ser de fato um virologista. E para ser virologista eu tinha que ir para a Fundação Oswaldo Cruz. E a palavra dele para mim foi o seguinte: Jonas, nem que você tenha que carregar a maleta de um velhinho, aceita, porque depois lá dentro você vai se posicionando e você vai acabar sendo esse virologista que você quer. Aí tudo bem, eu entrei. Não precisei carregar a maleta do velhinho, mas fui carregar a maleta da Naira. Vocês sabiam que eu arrumo a mala dela para ela viajar, gente? Olha que doideira. É verdade. Mas porque ele sabe... Literalmente carregando a mala dela. Para ela poder... E que seja Deixa assim. Eu me justificar. E que ela corresponda muito bem à altura. Porque esse trabalho Deus me deu para protegê-la, guardá-la. Então, deixa eu explicar aqui o porquê eu separo as coisas. Mas eu gosto que ele... É porque ele tem o lado melancólico. E, então, o melancólico, ele sabe, ele tem a paciência de encaixar tudo direitinho. E por mim, por eu não ter paciência, o meu lado colérico... Não, mas é verdade, isso é cuidadoso mesmo. Com moto, com as coisas, era tudo dobra, encaixa, não sei o que, amarra. Isso é o lado do melancólico. No fio do celular, que ele dá aquele monte de voltinha, dobra bonitinho. Aí, então, o que acontece quando eu faço a mala? Aí eu falo, não cabe. Aí ele vai lá, dobra tudo do jeitinho dele. E cabe. Então, eu me justificando, é porque eu sou muito prática e rápida, mas é ruim. Mas porque eu tenho você não consegue. De carregar a tua mala.
Não duvide disso. Amém. E na volta que ele não tá, aí a coisa vem estourando. Vem aquele bolo. Então larga alguma coisa pelo caminho, dá de presente. É verdade. Então, só para a gente situar, o texto que a pastora citou, Ezequiel 1, eu vou ler do 5, só para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Olha que coisa doida. Tinha a semelhança de ser humano. Mas cada um tinha 4 rostos, 4 asas, suas pernas eram retas, a planta dos pés era como a de um bezerro, brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. E por aí vai. Aí fala de rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. Enfim, usam esse texto erroneamente, porque ele é realmente uma visão profética e de profeta. A pastora tem aula maravilhosa sobre isso. Mas aí pegam esse texto, tiram do contexto e falam, não, ele viu aqui, o que ele viu foi extraterrestre. Então, imagina Ezequiel vendo a glória e tendo que descrever para a gente. E você viu quantas vezes você leu como? Como? Uhum. Quando eu não tenho acesso... Quando eu tenho acesso a uma coisa muito diferente do meu dia a dia, como é que eu vou explicar para vocês assim algo que eu vi em outro país e que não tem aqui? Aí eu falo, é como. Analogia. É como. Com aquilo que eu tenho. Para vocês poderem entender. Né? Se eu tivesse que explicar alguma coisa que eu vi na Índia ou em qualquer outro lugar. E não tenho como, né, explicar. Sim. É como um forno, quando a gente estava lá na Jordânia, no deserto. Como é que é o forno? Olha, é como um forno dentro de casa, mas é cavado na areia, mas o negócio ele tem cimento, porque não é só areia. Então, eu vou tentar explicar para você, a sua imagem não vai ficar como a minha imagem que está na minha cabeça. Então, Ezequiel teve um momento no corpo de Cristo que começaram a falar de unção de leão e rugia como leão, de águia, e começava tipo bater asa igual águia, baseado nesse texto. E eu sempre falo que o céu não é um zoológico. O que Ezequiel viu, quando ele viu, para mim, quando ele viu os querubins, porque é como que um espelho, eles refletem o que está no trono. E quem está no trono é Deus, e é Jesus que está à direita de Deus Pai. E quando eu olho para Jesus, eu vejo... agora a gente entende por que era uma das faces como homem. Ele veio como homem. Aí eu olho de novo, é o leão da tribo de Judá. Eu olho de novo, mas ele é servo, ele é como boi. Mas eu olho de novo e eu vejo a sabedoria da águia. Né? Então, ele viu Jesus refletido nos querubins. E mais do que isso, a gente está falando de coisas espirituais, ele fala também sensações que ele teve. Como é que se descreve uma sensação? A gente falou a sensação de alguém que tem o poder de serviço, de servir. Aí ele vem, o que me serve? Como um boi. O que me protege naquele tempo? Um leão, a força do leão. Mas então ele está descrevendo também coisas espirituais, tentando traduzir em palavras. Sim. São coisas inefáveis. E como é que eu coloco no papel coisas inefáveis? Paulo preferiu dizer que é inefável. Prefiro não falar. Ele tentou falar. Na hora que ele tenta usar analogia. E sim, você no que ele conseguiu, né? Porque conseguiu. Na maior parte ele disse que não tinham palavras. A maioria das coisas se perde. Aí é aquela história. Quem viu e desfrutou. Quem não viu, amigo, João também. Se prepara para subir. É isso aí. João também teve uma visão celestial, ficou impactado. Sim. Não, João podia ter falado um pouquinho mais para a gente. Porque eu vi o grande trono. Ezequiel foi mais audacioso. Eu vi o livro da vida que ninguém podia abrir e chorei. Chorou por quê, João? Conta mais. Conte-me mais. Conte-me mais. Então, tudo isso para dizer que esse texto mal utilizado, retirado do contexto, ele é usado para dizer que são seres extraterrestres por serem tão diferentes. Até o pouco que Deus mostrou para a gente na palavra tem que ficar cheio de discernimento, tem que buscar revelação para poder entender o que é. É complicado, né? Então, a nossa mente... Eu acho que a Terra se assemelha muito pouco hoje com o céu, né? Com a glória de Deus. Quando o Senhor fala a respeito das mansões celestiais, das residências que ele subiu para preparar para a gente, já tinham muitas, mas agora, depois que eu trouxe a salvação, vão ter muito mais. Então, eu estou subindo para trabalhar. Meu pai trabalha e eu vou continuar trabalhando até o momento de vocês chegarem. Cara, o que é isso, pô? O que é isso se, de repente, agora a gente já sabe que tem um milênio ainda
para ele passar aqui governando aqui embaixo com a gente? Sendo que, aí sim, me chamou a atenção agora, e eu vou trazer essa bola para vocês. O milênio, a igreja a igreja sobe para o arrebatamento com Cristo, tem as bodas, né, aquele grande banquete, a gente come com ele, a gente ceia, festeja e desce já no finalzinho da grande tribulação, e aí entra o milênio com Satanás amarrado, todos os seus demônios, inclusive, prisionados, e a gente tem um governo de justiça, que é Jesus Cristo que governa. Mas a gente vai ter nesse período do milênio, ou seja, 1000 anos com Cristo governando, a gente vai ter remanescentes, pessoas que passaram pela grande tribulação e não foram exterminadas, a despeito da grande ruína que a Terra vai se tornar, né? E essas pessoas humanas, está escrito, elas viverão 500 anos, 600 anos, quem sabe menos ou mais, porque vai ser sem pecado, não tem pecado na Terra nesse momento, tá? Como que elas olharão para você, igreja, corpo de Cristo? Você que subiu e desceu para governar com o Senhor. Extraterrestre. Deixa eu falar. Para eles vai ser... o cara é eterno, o cara não morre, o cara não tem doença. Não, vai ser normal. Jesus ele deu uma amostra grátis para a gente. Quando? Ela, então, vou trazer. Quando ele Você entrou... tentou botar ela contra a parede? É impossível botar essa mulher contra... Não, é porque, pensa comigo, ele mostrou como que vai ser essa convivência. Sim. Em Lucas capítulo 24, só o fato quando de ele ser bom aqui na Terra hoje, você já é um extraterrestre. Não usa esse termo, não confunde o povo, não. Em Lucas capítulo 24, Jesus, quando ele entra no cenáculo, depois que ele tem as 2 vezes que ele fala shalom, aí ele pede, num momento, ele pede pão e ele pede peixe. Não estou falando nem de João 21, estou falando naquele momento. Já ressurreto. Já ressurreto. E ali ele está conversando normal, está todo mundo enxergando Jesus. Jesus não é um espírito. Ele comeu. Tanto que em Lucas 24 ele diz: pega em mim e vê. Espírito não tem carne, não tem osso, como eu tenho. E aí ele comeu de propósito para mostrar que ele está com um corpo glorificado e que com um corpo glorificado ele come, ele bebe. E foi Lucas 24. Mas ele passou, ele entrou na sala onde estavam os discípulos pela parede, ninguém abriu porta para ele. Tu está percebendo que ao mesmo tempo que ele tem físico, que ele é tocável, mas aí ele passa pela matéria? Não, mas aí ele é Deus, né? Aí é Deus. Ele é Deus. Eu sei, a gente não vem como Deus, né? É espetacular. O negócio é muito bom, é um corpo maravilhoso. Mas eu quero isso sem contar que a gente vai poder visitar as galáxias todas, pô. A gente vai visitar o universo. E Jesus vai mostrar que está tudo vazio. Tudo vazio, mas eu quero ver. Fora que a gente vai estar magrinho, né? Porque para poder fazer esse exercício todo de vai para cá. Todo mundo sem ruga. Pô, entender o buraco negro, cara. Imagina isso. Vou ler o texto que a pastora falou, de Lucas. Isso, Lucas 24. 37. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E pediu para comer. Depois vem o texto e diz: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles, e depois disse. Aí vem falando mais coisas. E em João 21, a mesma coisa. Ele come de novo com os discípulos, mostrando que com o corpo ressurreto é o que está escrito na Bíblia. O último inimigo a ser vencido é a morte. Adão era uma pessoa, era um corpo eterno aqui na Terra. Então a gente vai receber de volta aquilo que Adão perdeu. A gente já recebeu salvação, resgate, libertação, mas ele disse que o último inimigo a ser vencido é a morte. Aí, quando essa morte for vencida, nós não somos extraterrestres, nós somos pessoas que fomos redimidas, resgatadas e recebemos de volta o que Adão perdeu. Terrestres, porém, segundo o conceito de criação original de Deus. Isso, ponto. Então, anjo é um ser espiritual que tem o seu... Ele pode estar no céu e pode estar na terra. Isso
milhares de textos mostrando que os anjos visitam a terra, que os anjos nos protegem, que os anjos seguram na nossa mão, que os anjos nos ajudam, guerreiam. Isso é fato. Os anjos, a habitação deles é no céu, mas eles são o exército de Deus e o Senhor envia para a terra. A existência de anjos no céu e na terra é a comprovação de que nós somos seres espirituais. Sim. Nós temos a parte humana, a parte da alma e a carne que está fixo aqui, mas a gente tem um espírito, que é, na verdade, quem somos, que está no reino espiritual. A gente está no reino espiritual, a única diferença é que a gente está com a visão espiritual fechada. A Terra é um lugar tão especial. E graças a Deus porque está fechado. Que Deus... olha aqui, ó. Olha que interessante. A Terra é tão especial para Deus, porque foi o local que Ele escolheu para fazer aquele limite que eu falei no início. Até mesmo aqui na Terra eu tenho um limite, eu não posso ir muito acima sem equipamento, nem muito abaixo sem equipamento, senão eu morro. Que tudo que a gente está conversando, depois que quando a gente viver eternamente com Cristo, a Nova Jerusalém desce, e a gente vai viver aonde? Na Terra. Deus vai viver aonde? É o plano original de Gênesis, na Terra. Então, ele não escolheu, não, agora enjoei da Terra, agora vamos para outro planeta. Não, é na Terra. Tudo é a Terra. Ele só fala da Terra, de Gênesis e Apocalipse. Se você quiser viajar um pouquinho, eu acho que ele vai habitar todo o universo. Não, não inventa. Tá tanto que ele fala em novos céus e nova terra. Já pensou ele pegar nós dois e falar, você vai ficar no planeta M53 lá do... Está escrito na se Terra. Contenta vai habitar. Você é o novo Adão e Eva. Hã? Meu paizão, se contenta em morar na Noruega, que a gente vai morar na Noruega, na Finlândia, por ali. Né? Tá bom, chega de Brasil. Já estou pensando em... Esse clima tropical. Já pensou casar de Adão e Eva? Até o clima, gente, vai estar perfeito em todos os lugares. Ar-condicionado no planeta Terra. Eu acho que ele está rindo da gente nesse momento. O senhor está lá olhando para nós falando assim, eles são doidos, criatividade esse povo. Não, ele sabe o que ele está falando? Que bonitinho. Está lendo a minha palavra. Não, eu nunca pensei nisso agora, que eu falei casar de Adão e Eva. Não, cuidado, tem gente que acredita. Mas a palavra fala, né, mãezona? Ele está brincando, na Jerusalém celestial que desce e novos céus e nova terra. Novos porque aí sim, diante da presença do Senhor, é isso aqui mesmo que a gente está, só que da forma como é o conceito original. Né? Deixa eu defender uma coisa, o canal. Esse canal tem credibilidade. Essas loucuras que o João nos fala é de brincadeira. Sabe por quê? Porque hoje tem um monte de corte que é perigoso. Você detona com o meu canal. Aí faz um corte. Não, faz um corte e fala, olha o que ele fala. Aí você vai para o crente aranha. É isso aí. Não, misericórdia. Pastor do Rio de Janeiro diz... Todo mundo quer saber. Pastor conhecido do Rio de Janeiro diz... Afirma que... Afirma que... Vai ver vários Adões e Evas. Gente, não é nada disso. Vocês são minha testemunha, gente. Ele está brincando e não é isso. Não é isso. Bom, eu acho que nós chegamos à conclusão. Bom, a minha conclusão a minha não tem extraterrestre. Ai, que bom. Não tem. Quem queria que a gente falasse que tem? Não tem, gente. Porque a gente aqui fala à luz da Bíblia e como a gente sempre comenta, né? Esse nosso bate-papo aqui, apesar de não ser uma aula de teologia, a gente está sempre preso à palavra, né? A gente vai passar para vocês o que a palavra diz. E a palavra não afirma que há seres nem que nós vamos habitar em outra galáxia, nem que há seres de outras galáxias que andam aqui entre nós. Então, mas eu quero dizer uma coisa aos queridos e muito amados haters, né? De plantão. Assim como vocês ficaram de plantão no nosso vídeo de Terra plana, é verdade. Esse é um assunto que eles podem vir também, os ufologistas. Você tem a sua opinião e você tem o direito de ter a sua opinião. Sim, respeite a nossa. Sabe, aqui as redes sociais não é terra de ninguém. Muitas pessoas se comportam como terra de ninguém. Respeite. Se você não concorda, você para de ver e pronto. Eu não aceito, eu não concordo, a minha ideia é outra. Mas é dispensável, completamente dispensável, ódio, comentários de ódio. Assim como eu não entro no vídeo de vocês para colocar nenhum tipo de comentário de ódio, eu só peço respeito aos haters de plantão. Amém. Agora, mesmo que você tiver com ódio, já que a gente despertou algum sentimento em você, clica no like aí, no joinha, ajuda a gente, porque a programação vai chegar a mais pessoas. E aí a gente não quer que... Eu estou brincando com vocês, mas é um prazer,
né, ter a audiência que esse canal tem, que a pastora Naira tem, ainda que seja para assuntos que você concorda ou que você discorda, a concordância ou discordância respeitosa é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente buscar por mais conhecimento. A humanidade avançou assim, né? Diante de situações de divergência, é que alguém vai e busca para provar o contrário, e aí o outro vai e busca para provar o outro contrário, e assim a gente vai crescendo como humanidade, como seres humanos, em inteligência, em capacidade e por aí vai. Mas como dissemos, a gente está preso à palavra. Se a palavra não fala, infelizmente, a gente não tem como inventar, porque a gente está preso a isso aqui. Eu acho que com isso nosso tema foi caminhando para o encerramento, né? Então, assim, o meu agradecimento, pastora, por estar de volta com você. E a gente está muito alegre. Com a senhora, com o pastor Jonas. Ao Aquino, meu querido Aquino, que está sempre conosco, né? Apesar de não estar aqui na frente das câmeras, é um personagem essencial para isso aqui acontecer. Sempre está antes aqui ajudando a montar, fazer tudo funcionar, cuidar da gente. E pedindo a vocês mais uma vez, né? Compartilha esse vídeo. Você que participou com a gente até aqui do podcast, compartilha com teu amigo, com teu grupo de Zap. Se inscreve no canal se ainda não fez isso. Ajude-nos tornando-se membro desse canal. É muito importante, né, você se tornar membro. Aí sim você vai ter acesso a muito material vasto que está sempre sendo colocado, atualizado, coisas muito interessantes, videoaulas, PDF. Você vai ter acesso a bastante coisa, bastante conteúdo interessante relacionado à palavra do Senhor. E o nosso boa noite. Boa noite, até o nosso próximo episódio. Boa noite, e eu queria fazer uma recomendação. Me surgiu uma ideia. Essa ideia, se a gente colocar em prática, vai ser muito boa, muito boa. No podcast 200, a gente já disse que vai fazer... Ao vivo. Ao vivo que eu digo interagindo, né? Com vocês interagindo. Respondendo. Perguntando e respondendo. Então, a ideia é a gente trazer um assunto bastante polêmico, né? E estava até pensando aqui de fazer um cenário lá embaixo, né? A gente colocar essa mesa lá embaixo, com painel, passando figuras, passando filmes, alguma coisa bem espetacular, entendeu? Porque vale a pena, né? São 200 podcasts, são 200 horas aqui a gente trazendo assuntos, quando a gente, na verdade, não tinha experiência nenhuma de fazer televisão. E isso é uma televisão, né? De hoje. A televisão atual é essa, com certeza. Né? Então, o que você acha? Prepara uma boa imagem. Um cenário. Não, eu digo lá no propaganda, uma boa... divulgação, né? Uma boa arte de divulgação. O podcast 200, coloca lá, é bem grande, 200 bem forte, né? Para a gente poder pensar no que dá para fazer. Eu pensei lá em cima, lá no palco, né? Botar uma mesa, a gente senta e bota os microfones. Eu não sei se você acha que isso é viável. Vamos pensar. Vamos sim. E aí a gente convida pessoas também para virem assistir ao vivo. Não só pela TV, mas... isso seria muito legal, né? Seria legal a gente trazer também todas as pessoas que já fizeram podcast com a gente, né? Pelo menos os daqui, né? Dá para trazer o Rock, dá para trazer o... Nossa, imagina, o Rock. Trazer o pessoal lá de Israel. O Rodrigo no telão, né? É verdade. Uma turma muito boa já passou por aqui, né? Graças a Deus. Então, até a semana que vem, deixa o like. Abraço para todos vocês. Deus abençoe. Shalom.